Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei o horário que vocês vão assistir, por isso dei todas as saudações. Nosso tema do nosso podcast hoje é a História da Educação dos Surdos no Brasil. O público-alvo para esse podcast seria estudantes, professores, intérpretes de Libras, comunidade surda e os demais interessados na história e educação dos surdos no Brasil. Nós teremos também um objetivo nesse podcast, que será o quê? Apresentar a trajetória histórica da educação de surdos no Brasil, destacando os principais acontecimentos, mudanças e barreiras que esses surdos enfrentaram dentro da sociedade e também as concepções educacionais. Quais foram esses avanços legais, a importância, da educação bilíngue, que essa é uma garantia dos direitos linguísticos dos surdos e educacionais da comunidade surda, Eles lutaram bastante para conseguir alguns direitos que eles têm hoje, atualmente, Esses direitos de inclusão dentro da sociedade. E por isso eles lutam constantemente por esses direitos. Olá, seja muito bem-vindo, ao nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, muito importante, que eu já expliquei os objetivos, que é a história da educação dos surdos, conhecer um pouco dessa trajetória e compreender como ocorreram as transformações na forma de ensinar pessoas surdas e como as conquistas legais contribuíram para essa valorização da Libras e da educação bilíngue, que tivemos dentro da comunidade surda. E aí, o que vocês entendem por isso, Como o autor, Sclia, no ano de 1998, ele explica o quê? Que a história da educação dos surdos não pode ser compreendida apenas pela deficiência auditiva, mas principalmente pelas dimensões culturais, linguísticas e sociais que constituem a identidade da comunidade surda. Vamos ter um participante, farei perguntas sobre. Uma delas é como surgiu essa educação de surdos? E aí, você sabe explicar como foi? Então, essa educação de surdo surgiu durante muitos séculos, anos atrás, Essas pessoas surdas foram excluídas da sociedade porque predominava essa ideia de que não eram capazes de aprender. Só que isso não é verdade, eles são capazes de aprender, Essa ausência da fala era confundida com a ausência de inteligência. Eles achavam que só porque eles não podiam falar oralmente, eles não conseguiam falar com as mãos, que eles conseguem sim, eles são capazes de falar, se expressarem com as mãos, não oralmente, Essa sociedade acreditava que esses protagonistas não podiam viver livremente e ter direito igualitário dentro da sociedade só porque eram surdos, mas sim, eles podem sim ter esse direito, igual a qualquer outra pessoa, um ouvinte. Só porque ele é surdo, ele não tem esse direito? Sim, ele tem sim. Por isso que tem algumas leis que asseguram que mais à frente a gente vamos discutir. Segundo o autor Goldfein, 2002, ele mostra que essa concepção limitava profundamente esse desenvolvimento educacional e social dessas pessoas surdas, Que elas eram privadas do acesso ao conhecimento e à participação dentro da sociedade. Eles não poderiam estar ativamente se expressando dentro da sociedade. Eles não eram aceitos. Com isso, eles sofreram muito preconceito. Até hoje, na nossa atualidade, eles sofrem, Mas com o passar desse tempo, teve alguns pesquisadores europeus que demonstraram que essas pessoas eram plenamente capazes, sim, de aprender, quando elas eram garantido acesso à educação por meio da língua de sinais, Elas tiveram o direito de se expressar pelo meio da Libras. O início dessa educação de surdo no Brasil teve início oficialmente no ano de 1857, com a criação do Imperial Instituto de Surdos Mudo, só que hoje, atualmente, como vocês já sabem, se tem mais, não é mais o Imperial Instituto de Surdos Mudo, e sim o Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES. Durante esse governo de Dom Pedro II, que houve essa mudança,
Teve o apoio também do professor francês Ernest Rouet, que também era surdo, e ele trouxe conhecimento da língua de sinais francesa, e com isso foi influenciado significativamente o desenvolvimento da Libras dentro da sociedade no Brasil. De acordo com o INES, né, esse foi um marco histórico para a educação brasileira, pois representou a primeira instituição voltada especificamente para a escolarização dessas pessoas surdas. E eles têm o direito de ter o contato com outras pessoas surdas e aprender a sua língua materna, mas não esquecendo de aprender também o português como sua segunda língua. E o português nunca substituirá a Libras, né? Porém, o surdo precisa aprender a Libras, a português, assim como a Libras. Teve 3 marcos, né? Que é a comunicação total dentro da comunidade surda, o oralismo e a educação bilíngue. A comunicação total foi na década de 70, que surgiu a proposta, né, da comunicação total, permitindo o quê? A utilização de diferentes formas de comunicação, como fala, gestos, leitura labial, escrita de sinais e outras. Embora tenha representado um avanço em relação ao oralismo, que eles foram proibidos de ter essa comunicação. E essa proposta ainda não foi reconhecer plenamente a língua de sinais como primeira língua da pessoa surda, né? Como o oralismo teve um marco muito histórico dentro da comunidade surda, que foi no ano de 1880, que ocorreu o famoso Congresso de Milão, considerado um dos acontecimentos mais marcantes dentro da educação dos surdos. Nesse congresso aconteceu o quê? Ele foi decidido que a língua de sinais deveria ser proibida nas escolas, dando lugar exclusivamente só ao ensino da fala. Então, os surdos precisavam oralizar. Eles foram obrigados a oralizar. Segundo o autor Sclia, de 1998, ele fala que essa decisão representou um grande retrocesso para a comunidade surda, pois ignorava sua língua natural e sua identidade cultural. Durante décadas, muitos estudantes foram proibidos de utilizar sinais dentro das escolas e, em alguns casos, sofriam punições quando sinalizavam, que tinha o professor batia com a palmatória na palma da mão deles, né? Essa era uma das punições, ficavam de joelhos em cima de milho. Essas e outras são algumas punições que os surdos sofreram antes. Tivemos também a educação bilíngue, né, com o avanço das pesquisas linguísticas, que ficou comprovado o quê? Que as línguas de sinais possuem estrutura gramatical própria, sim. A Libras tem sua própria estrutura gramatical, assim como a língua portuguesa. Porém, a estrutura gramatical é diferente do português, né? Aí, sendo assim, fortaleceu o quê? Vocês sabem o que seria? Seria o quê? A proposta da educação bilíngue, que considera a Libras como primeira língua, L1, sua língua materna, e o português escrito como segunda língua, L2. E nenhuma das duas substitui a outra. Nem a Libras substitui o português e nem o português substitui a Libras. O surdo precisa aprender e a conviver com as duas. Segundo Lacerda, no ano 2006, esse modelo respeita a especificidade linguística dos estudantes surdos e favorece também seu desenvolvimento cognitivo, social e acadêmico, dando liberdade de eles poderem usar a Libras, poderem frequentar uma escola, poderem ingressarem numa universidade e outros direitos que antes eles eram proibidos e na nossa atualidade eles estão podendo vivenciar isso dentro da sociedade. Sabemos que ainda tem um pouco de preconceito relacionado à comunidade surda, mas isso a cada dia vem evoluindo e perdendo um pouco desse preconceito que eles eram incapazes de aprender. Eles são muito bem capazes de aprender igual a um ouvinte. Também, você sabe, né, que tem as conquistas legais. Nas últimas décadas ocorreu importantes avanços, né, dentro da cultura surda, da comunidade surda, uns avanços legais que veio para garantir esses direitos da comunidade surda. Dentre elas destaca-se o Lei de número 10.436, do ano 2002, ela reconheceu oficialmente a Libras como um meio legal, né, de comunicação e expressão, dando direito à voz de alguns surdos da comunidade, né? Os surdos poderão se impor,
começaram a se impor, se expressarem dentro da comunidade e da sociedade. E logo após, no ano 2005, teve o decreto para assegurar, né, de número 5.626, para assegurar esse marco, né, da lei da Libras, que regulamentou essa lei e estabeleceu diretrizes para o ensino da Libras e formação de professores e intérpretes de Libras. Para que esses intérpretes teriam o quê? Eles seriam o apoio, seriam ter a interpretação e auxiliar o aluno surdo junto com o professor que não tinha conhecimento na Libras. O intérprete não estava para substituir o professor, e sim para auxiliar e dar apoio a esse aluno surdo na comunicação entre o professor e aluno e professor e vice-versa. Temos também a lei de 14.191 de 2021, que instituiu que oficialmente a educação bilíngue do surdo como modalidade de ensino, que o surdo pode aprender o português e a Libras. E em escolas próprias do surdo, mas como também escola regular, onde ele vai ter o apoio de quê? Do intérprete de Libras para lhe auxiliar dentro de sala de aula. Aí tem essa lei do intérprete, né, do ano 2010, que era 12.319, porém sofreu uma alteração no ano 2023, que hoje é o número 14.704, que ela regulamentou, né, essa profissão do intérprete de Libras, e existe lei que obriga a presença desses profissionais dentro das escolas, para garantir essa acessibilidade comunicacional e o aluno não deixar de ser assistido, o aluno não ficar só reprovando porque não aprende, não tem com quem se comunicar e tirar a dúvida relacionada ao conteúdo, já que o professor não tem conhecimento da Libras. Mas isso seria importante, o quê? O professor ter conhecimento da Libras, pelo menos no básico, para ter esse contato com esses alunos surdos. Temos também, né, os desafios atuais, que apesar de inúmeros avanços, ainda existe muito desafio dentro da comunidade surda. Segundo o autor Lacerda, do ano 2006, ele fala o quê? Que ainda há carência de professores bilíngues, né, materiais didáticos acessíveis, intérpretes qualificados e investimentos na formação continuada dos profissionais de educação. Justamente, os professores, muitas das vezes, não são bilíngues, eles não sabem a Libras. Às vezes, muitas das vezes, ele não sabe nem o básico para ter esse contato com esse aluno. E em relação aos materiais didáticos, esses materiais didáticos, quem produz esses materiais didáticos? Alunos, professores, alunos que estão na licenciatura, né, se formando, cria esses materiais didáticos para levar principalmente nos estágios, para levar essa acessibilidade, uma estratégia diferente para ter essa comunicação, essa interação entre o surdo. Por isso, eles criam esses materiais didáticos. Ou então, o próprio professor surdo cria materiais didáticos para levar para a sala de aula para ensinar seus alunos, pois não tem disponível, né? O governo não disponibiliza desses materiais didáticos acessíveis especificamente para o aluno surdo. Também a importância, né, dos intérpretes qualificados e saber fazer a interpretação tanto do português para Libras como da Libras para o português e vice-versa. Assim como também a formação continuada dos profissionais. Hoje já tem bastante cursos básicos, né, para o profissional que quer aprender pelo menos o básico, intermediário e também o avançado. Os profissionais que têm interesse têm disponível, né, muitas das vezes os próprios alunos que já estão chegando à finalização da formação de sua licenciatura, o bacharelado, nos cursos, dando um curso básico, intermediário e avançado para esse público. Também é necessário ampliar esse acesso dos estudantes surdos às tecnologias assistivas e aos recursos visuais que favoreçam esse processo.
de aprendizagem. Temos também a importância, né, da Libras. A Libras representa muito mais que uma forma de comunicação. Como destaca o autor Sclia, do 1998, ele constitui um elemento fundamental da identidade, da cultura e do pertencimento da comunidade surda. Quando a escola valoriza a Libras, promove esse desenvolvimento da autonomia e fortalecendo esse autoestima do estudante e ampliando sua participação na sociedade. Bom, nós estamos chegando ao fim, né, nessas considerações finais sobre toda a trajetória dos surdos. Percebemos que muitas conquistas foram resultado da luta da própria comunidade surda e também ainda eles continuam na luta, né? Como afirma o autor Paulo Freire, do ano de 1996, ele fala que a educação deve ser um instrumento de transformação social fundamentado no respeito às diferenças e na valorização da diversidade humana. Dessa forma, a educação bilíngue representa um compromisso, né, com a escola verdadeiramente inclusiva, representa um compromisso e que reconhece a língua como primeira língua, o estudante surdo garante condições efetivas para a sua aprendizagem. Esperamos que esse episódio tenha contribuído para ampliar essa compreensão sobre a história da educação dos surdos no Brasil e refletimos sobre essa importância de construir uma educação cada vez mais inclusiva, acessível e comprometida com os direitos linguísticos dessa comunidade surda. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.